questão aquele círculo que envolve a mãe grávida reflete na criança que está por nascer ainda? Da forma que a criança pode compreender, não é? Se ela é um bebezinho, ela tem uma determinada forma de compreensão que é diferente de uma criança de 1 ano, de 2 anos, mas uma compreensão maior, que a criança já tem um desenvolvimento neurológico maior, uma compreensão maior, realmente acontece acima de 1 ano e meio, 2 anos, em que a criança já tem muito mais atividade no meio. Tá? Ela já exige muito mais dos pais, porque ela já quer mandar, ela já quer ter o domínio na situação. Certo, eu fiz essa pergunta nessa questão de antes do nascimento, porque a gente vê algumas mamães conversando com a criança, põe o ouvido para ouvir, quer dizer, há essa comunicação então. Com certeza, e essa comunicação já é importante, Lisera, até para que a educação do filho fique mais fácil depois que ele nasça. O amor pela mãe já na barriga da mãe já é extremamente importante, que já fica muito mais fácil a educação com o amor, com o cuidado que esse bebê vai receber ao nascer. Então, já facilita muito o processo dessa mãe já estar em interação com a sua mãe, com esse filho, desde bebezinho. Muito bem, a partir de que idade que a criança começa praticamente a desafiar os pais no que se refere àquilo que os pais pedem para não fazer ou aquilo que elas querem fazer, né? E quais os limites que devem ser impostos? Ok, vamos falar um pouquinho por idade, né? Quando se nasce, qual que é a questão do amor? É o colo da mãe, a amamentação. Ok? A partir dos 2 anos, a criança já pede um pouquinho mais de contato físico e da presença dos pais. Então, é importante que quando se tem aí essa faixa de 2, 3, 4 anos, se possa dar um carinho, um abraço, um colo também. E se elas estão bravas, pegar contato físico é extremamente importante, sem machucar a criança, quando ela está em processo de pedir alguma coisa. Então, a presença física dos pais é extremamente importante. A partir dos 2 anos, que ela já é um pouquinho mais exigente. Certo. Okay? Com relação à questão de se impor limites, para que a criança realmente entenda que ela precisa obedecer pai, precisa obedecer mãe. Essa questão de a criança pede uma coisa, o pai dá, ou a mãe dá. Pede outra coisa, libera aqui, libera ali. Isso aí não vai acabar deixando a criança até autoritária, acreditando que é ela que pede, é ela que manda? Com certeza, a disciplina é extremamente importante, né, Elisé? Às vezes precisa, sim, entender que existe limite dentro da casa. Por exemplo, se o pai não pode, naquele momento, providenciar o que o filho quer, o filho pode aprender a esperar, dependendo da atitude dos pais. Filho, não posso te dar esse presente agora, mas você pode aguardar, pode esperar, vou uma outra ocasião, ou então pode facilitar o processo com a criança oferecendo uma outra coisa, uma troca, um convívio, um carinho. O que acontece muitas vezes hoje em relação aos pais é que eles acabam estando tão ocupados com várias situações, com trabalho, com tantas coisas que acontecem, e os filhos muitas vezes acabam ficando num segundo, terceiro ou quarto plano, né? Aí, o que acontece? Esses pais não conseguem entender o pedido dos filhos, que muitas vezes os filhos pedem que os pais estejam simplesmente presentes. Às vezes faz uma arte justamente para o pai poder ir lá e conversar com ele, o pai ou a mãe, ou responsável pela criança. Aí tem que ter percepção de entender esse ponto. Agora, e os pais que para compensar essa ausência começam a dar tudo que o filho pede? Não é errado isso também? Preciso tomar cuidado, sim. Preciso tomar cuidado para que possa entender que a vida também tem limitações. Quando é criança, é o princípio da realidade, ou melhor, o princípio do prazer. Quando a criança, ela quer tudo na hora. Tudo na hora. Então, ela precisa daquilo naquele momento. Não é? Ela não tem ainda muitas condições de esperar. Então, cabe ao pai, à mãe, ao responsável, poder ensinar para aquela criança que existe hora para tudo também. Existe hora para comer, existe hora para brincar, existe hora para dormir, existe hora para estudar, existe hora para brincar. E com isso vem isso que você estava comentando, de poder fazer com que o filho também receba com carinho o que o pai está dando, porque aí o pai já entendeu o que o filho quer, não é? Então, não passa por aquela questão de apenas dar o que ele quer, mas poder estar oferecendo um carinho, um contato e às vezes até o que o filho quer. Sim, eu acho que essa lei e as leis, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, querem proteger as crianças de uma agressão física, de uma violência. Por isso, todo esse cuidado e esse amparo em relação às crianças. Mas eu creio que os pais estarem atentos ao que acontece com a criança é muito melhor realmente do que uma palmada. Tem que prestar atenção nisso também. A palmadinha por si, ela realmente não educa, ela não leva a lugar nenhum. Mas quando a criança entende o que está acontecendo, a disciplina, as regras que os pais oferecem, a disciplina, o que os pais estão tentando oferecer para ela, aí fica muito mais fácil para a criança ser educada. E muitas vezes não precisa nem da palmada.
Cada família tem o seu jeito de lidar com as situações. Creio que é muito individual. Se existe a necessidade de uma correção, creio que tem que ser conversado com a criança, sim. Como é que vai ser esse castigo? E muitas vezes existe aquela questão de que a violência psicológica é muito pior, às vezes, do que um castigo físico também. Então, os pais eles têm que estar atentos a não serem negligentes com seus filhos. Porque muitas vezes não educa e acaba dando a palmada. Então, acho que essa é uma questão muito séria, a negligência com a criança, os maus tratos com a criança. Eu creio que isso tem que ser revisto por cada família, por cada pai. Onde que o filho está andando, como é que está crescendo, como é que está se desenvolvendo, se está acontecendo tudo direitinho com o filho, não é? Antes até de uma palmada. Muito bem, então, para a psicóloga Cristiane Zuccolotto, a palmada em si não vai resolver, não, se não aplicar tudo isso que ela falou para a gente aí, né? Atento àquilo que o filho quer, procurar dialogar, procurar explicar para ele, né? Para ele entender o que ele precisa entender realmente, né? Acho que é isso, né? Isso passa pelo amor também, né? O pai e a mãe tem que ter muito amor para saber tratar, lidar e ter paciência, porque às vezes fica difícil, né? Passa pelo amor e passa pelo contato físico de proximidade, ok? Então os filhos, eles precisam também de tempo junto com os pais. E isso gera amor também, por causa do vínculo entre pais e filhos, responsáveis e os filhos, não é? Então tem que ter cuidado com essa convivência próxima, onde tem a troca de amor, a troca de disciplina, a troca de respeito, os valores, porque pais, eles têm que ser pais, né? Eles não são simplesmente amigos das crianças, eles têm que ser pais, eles têm que educar, eles têm que cuidar, eles têm que zelar pelo desenvolvimento da criança.